Vamos lá então, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, verso 27 a 30. Esse é o texto que nós vamos pensar, e vamos pensar de verdade. Como diz o pastor Neil Barreto, Igreja Batista Betânia, no Rio de Janeiro, sempre depois do louvor, ele pega a palavra para pregar e ele diz: agora nós já louvamos, já celebramos. E diz ele, agora nós vamos cerebrar. Nós vamos pensar, vamos usar o nosso cérebro para que o Senhor fale conosco através da palavra. Amém? Mateus capítulo 5, 27 a 30, esse é o texto. Tema da nossa mensagem: não adulterarás, extraindo o espírito do mandamento, ou de toda a lei de Deus. Seria um outro subtítulo para essa mensagem. Não adulterarás, extraindo o espírito do mandamento. Diz assim a palavra de Deus: vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério contra ela no seu coração. Se o seu olho direito levar você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita levar você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Amém, meus irmãos? Misericórdia, né? Misericórdia. Misericórdia. Irmãos, nós vamos começar a analisar esse texto belo das Escrituras Sagradas, assim como toda ela. E nós vamos procurar observar nessa noite o que esse texto ele tem a nos ensinar no tocante a vivermos a nossa vida diante do Senhor. Esse texto tem muito mais a falar para mim e para você do que simplesmente explicar o que é o adultério. O que é uma pessoa adulterar no seu casamento, no seu relacionamento? Muito mais que isso. Aliás, esse texto não fala isso. E você vai entender o porquê. Você vai entender isso de forma bem clara. Espero eu poder conseguir passar isso para você nessa noite. Eu quero dividir esse texto, não esse sermão, assim como foi no último, mas eu quero dividir esse texto em duas partes. Primeiro, necessariamente, nós veremos hoje o verso 27 e o verso 28. Necessariamente, vamos usar todo ele, claro, mas eu quero dividir dessa forma. Primeiro, nós iremos ver o que Jesus ele está nos ensinando, citando esse exemplo de não adulterarás ou não cometerás adultério. E no próximo domingo, nós iremos ver nesse mesmo texto, necessariamente nos outros dois últimos, 29 e 30, o que o Senhor tem a nos ensinar com relação às práticas para, ouça com muita atenção, para fugirmos e para abandonarmos o pecado, quer seja ele o do adultério ou quer seja qualquer outro pecado. E junto a isso, domingo que vem nós veremos como nós devemos viver diante de Deus em santidade, em retidão, em pureza de coração, tendo fome e sede da justiça de Deus. Então, hoje nós veremos o primeiro ponto, lições a serem extraídas do exemplo, não adulterarás. E no domingo que vem nós trataremos do segundo ponto, algumas coisas práticas para você fugir de todo e qualquer pecado que vier diante de você. O adultério é só mais um pecado. Então,
algumas coisas, uma só na verdade para você se lembrar, e você precisa ter isso em mente enquanto estivermos caminhando nessas citações de Jesus. Lá atrás eu dei para você uma estrutura dessas citações. Veja só, eu devo me lembrar, e você também, que essas 6 citações de Jesus, pastor, que citações são essas? Eu perdi, olha só, do verso 21, que nós terminamos de estudar no domingo passado, onde fala a respeito da ira, você vê o texto dizendo o seguinte: vocês ouviram o que foi dito. Depois vem Jesus e diz: eu porém vos digo. Dessa forma, Jesus vai caminhando no seu sermão até o verso de número 48, ou seja, até o final do capítulo 5. Então você tem aí, se você olhar para a sua Bíblia agora, você vai ver esses trechos divididos em subtítulos que o tradutor da nossa versão, ele colocou aí na sua Bíblia. Em todos eles vai estar escrito: vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Muito bem, Jesus, ele cria aqui uma estrutura dentro do seu sermão para mostrar para mim e para você o que é a lei de Deus, o que é os mandamentos de Deus como um todo. E é isso que nós vamos procurar ver nesse momento. Então, Jesus, com essas 6 citações, ele não tem a intenção em corrigir o Antigo Testamento. Como você bem sabe, expliquei para você no passado, Jesus não está dizendo o seguinte: olha, vocês ouviram o que foi dito, ou o que está escrito, agora vocês têm que fazer isso aqui. Não, Jesus não está dizendo isso. Jesus aqui, ele está tão somente corrigindo não o Antigo Testamento, mas sim aquilo que os escribas e fariseus ensinavam e viviam as suas vidas de forma equivocada, de forma errada, e mesmo assim diziam sobre si: eu estou cumprindo a lei de Deus. Então é isso que Jesus está dizendo ao construir essa estrutura de vocês ouviram, eu porém vos digo. Jesus então quer passar isso para mim e para você. Veja bem, essas 6 citações, elas não se tratam de fato dos mandamentos de Deus ou de algumas partes da lei de Deus. Não, prova disso, quando nós formos estudar a 6ª citação, você vai perceber que está lá, olha aí para a sua Bíblia, no versículo 43, capítulo 5, verso 43, onde diz assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Será que a Bíblia é capaz de ensinar a mim e a você a odiar o nosso inimigo? Será que é? Eu creio que não. Então isso não pode ser um mandamento da palavra de Deus, tanto que não é. Eu vou explicar isso para você quando chegarmos lá. Então, essas citações, necessariamente, irmãos, elas não se tratam de mandamentos propriamente dito. O que Jesus ele quer mostrar é o seguinte: o que está sendo corrigido é os ensinos equivocados, distorcidos dos escribas e fariseus a respeito da lei e também dos mandamentos. Mas quando nós olhamos para essa estrutura, você percebe que de fato nós também temos sim alguns mandamentos, como é o caso do que nós estudamos no domingo passado: não matarás, e também estamos estudando hoje: não adulterarás. Então Jesus ele pega toda a lei, ele pega os mandamentos, e ele pega aquilo que os fariseus estavam ensinando e cita tudo isso como o quê? Como exemplo para mostrar o seguinte: tudo isso que eu vou colocar diante de vocês é a lei de Deus. É a lei de Deus como um todo. E essas citações de mandamentos e de não mandamentos, nada mais, nada menos, irmãos, mostram que se tratam de exemplos, até porque Jesus não cita todos os 10 mandamentos nos seus exemplos. Jesus não cita todos os 10. Então isso mostra que são exemplos e que esses exemplos, eles nos permitem olhar para a lei de Deus, quer seja ela no Antigo Testamento,
quer seja ela no Novo Testamento, e extrairmos, irmãos, dessa bendita lei, os ensinamentos, o espírito, o real sentido que a lei de Deus ela quer nos ensinar, e como você já é doutor nisso, ela sempre vai além da mera letra. Já estudamos isso. Então, isso colocado diante de você, nós devemos entender, irmãos, que a preocupação de Jesus ao citar o exemplo que está diante de mim e de você nessa noite, não é meramente nos mostrar, ouça isso com atenção, o que significa o adultério em termos práticos. Não, vai muito além disso, até porque o que significa o adultério em termos práticos, todos nós aqui já sabemos, todo mundo sabe, quer seja por ter cometido tal pecado, ou tão somente por mero conhecimento a respeito do assunto. Tem coisa que eu e você nunca provamos, tem coisa que eu e você nunca praticamos, mas nós sabemos como é que funciona, é ou não é verdade? Então nós sabemos o que é adultério em termos práticos. De novo, Jesus não está preocupado com isso, em nos ensinar isso, em nos mostrar isso, tanto é que ele não se aprofunda no adultério, como ele se aprofundou, por exemplo, no exemplo de não matarás. Jesus não faz a mesma coisa. Então, Jesus tem algo a mais para mim e para você, e qual é o foco dele? O foco de Jesus, irmãos, é evidenciar, ouça, a pecaminosidade que há no coração do ser humano desde quando o pecado entrou no mundo. O foco de Jesus é colocar em evidência, mostrar para mim e para você que dentro do nosso ser existe uma pecaminosidade, e isso nós podemos praticar, podemos conceber de forma muito natural, infelizmente. Ou seja, eu e você, nós não precisamos, irmãos, nos esforçar para pecar, nós não precisamos disso. Isso é algo que já está dentro de nós, os nossos instintos naturais, os nossos desejos naturais, os nossos membros do nosso corpo, intenções do coração, da mente, naturalmente tudo isso vai pender para o pecado, naturalmente. Por quê? Porque é assim, desde quando o pecado entrou no mundo. Agora, não era para ser assim, não era para ser assim. Tem até um livro que fala sobre isso, ele tem exatamente esse título, não era para ser assim. E esse livro ele vai tratar da natureza do pecado, da origem do pecado dentro do ser humano. Infelizmente, irmãos, dentro de todo e qualquer ser humano existe algo que tem a capacidade de distorcer, de deturpar tudo aquilo que foi criado pelo próprio Deus no ser humano, que é a natureza carnal, a natureza pecaminosa. Nós fomos criados, e você bem sabe disso, à imagem e semelhança do próprio Deus verdadeiro, do próprio Deus Todo-Poderoso, e tudo quanto existe em nós era perfeito, era bom. Tudo, irmãos, aquilo que Deus fez era perfeito dentro do ser humano. Antes do pecado entrar em mim e em você, antes da queda, nós tínhamos a capacidade de aproveitar, irmãos, muito bem, nós tínhamos a capacidade de aproveitar da melhor forma possível, e mais, da forma devida, de tudo aquilo que Deus criou em mim e em você, dos nossos instintos, dos nossos desejos, dos nossos prazeres. Nós éramos capazes de aproveitar de tudo isso de forma devida, porque tudo isso foi colocado em mim e em você pelo próprio Deus, e diz a palavra que nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Prova disso, nós andávamos nus, não era assim? E diz lá o texto que nós não tínhamos vergonha disso, nós não tínhamos medo disso, porque nada tinha sido corrompido dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, nada. Não era para ser
assim, não éramos para sermos tomados pela natureza carnal pecaminosa, mas depois que o pecado entrou no nosso coração, na pessoa dos nossos pais, Adão e Eva, e já disse para você, exatamente nessa ordem, tudo isso foi e está corrompido, infelizmente, e assim nós estamos, irmãos, sujeitos a descumprir a lei de Deus, os mandamentos de Deus, inclusive, esse que está diante de mim e de você, não adulterarás. Vejam só, existem muitas formas de olhar para qualquer pecado e cometê-lo. Esse de não adulterarás também. Mas nos ensinos dos escribas e fariseus, eles apenas olhavam para um ponto. Qual é o ponto? O prático, o ato, a ação pecaminosa, o ato sexual em si. Eles olhavam para isso e diziam: enquanto eu não praticar uma relação sexual ilícita, está tudo bem, eu não descumpri a lei de Deus. Mas agora vamos olhar aquilo que Jesus quer nos ensinar com esse exemplo. Veja só, nas palavras de Jesus fica muito claro, irmãos, que esses homens no passado, e muitos como eles até hoje, olhavam e olham isoladamente para os mandamentos de Deus, e isso também é olhar para os mandamentos e para toda a lei de forma errada, e com certeza ela vai ser distorcida. Veja só, se você voltar aí na sua Bíblia, para o Antigo Testamento, Êxodo capítulo 20, você vai ter ali a lista dos 10 mandamentos, você já os conhece. O 7º mandamento é o mandamento que está diante de nós como exemplo de Jesus: não cometa adultério, está lá. O 10º mandamento vai dizer assim, entre outras coisas: não cobice a mulher do próximo, entre outras coisas. E você então vê, olhando agora para Mateus capítulo 5, verso de número 27, necessariamente o verso de número 28, você vai ver que Jesus, ele vai unir esses 2 mandamentos. Jesus, ele não vai tratar eles de forma isolada. E você olhando lá para o antigo, você percebe que um se trata claramente de práticas: não cometa adultério. O outro se trata de intenções, de sentimentos internos, de desejos internos, porque diz: não cobice a mulher do próximo. Vem Jesus e faz o que com os 2 aqui nas suas palavras? Une a prática, não cometa adultério, e os pensamentos, as intenções impuras, dizendo: não cobice. Cobiça está no campo interior, e ela pode se tornar uma prática a partir do momento em que você possui algo. Jesus vem e faz essa união, e fazendo essa união, Jesus está dizendo que essa é a lei, esses são os mandamentos. Não se trata apenas de práticas desenfreadas, ou de práticas isoladas, que eu e você nós viemos a praticar, mas, irmãos, mais e principalmente de más intenções que brotam de um coração pecaminoso, de um coração pervertido, de sentimentos e intenções corrompidas por causa do pecado que habita no ser humano. E volto a repetir, infelizmente. Então, meus irmãos, o que nós temos nesse exemplo de Jesus é novamente Ele chamando a minha e a sua atenção para os sentimentos, para os desejos internos, para as vontades e também para as práticas. Porque, como nós falamos aqui no domingo passado, não adianta você não nutrir sentimentos dentro de você, é preciso você fazer algo, praticar algo. E assim também é verdade para com esta palavra. Tudo isso está ligado: sentimentos internos, desejos internos, intenções internas e práticas. Tudo isso está ligado, e tudo isso pode sim
levar eu e você a pecar diante do Senhor, a cometer práticas pecaminosas. Agora, irmãos, quando nós olhamos hoje, nós percebemos que muitos não entendem essa questão. Por quê? Um motivo muito simples. Porque não sabem ainda, infelizmente, o quão ofensivo e prejudicial o pecado é para o ser humano. Muitos ainda acham que enquanto não cometer aquilo que está pensando, está tudo bem diante do Senhor. Por quê? Porque não entenderam o pecado em si. E não sabem ainda o quão o pecado é ofensivo para o ser humano, para mim e para você, e prejudicial a nós. Muitos ainda não sabem o quão ofensivo o pecado é para o Deus santo, justo, perfeito, imaculado. Muitos ainda não entenderam isso. Eu não quero aqui, irmãos, nessa noite, com essa grande introdução que eu estou fazendo, mas ela é necessária, eu não quero aqui elevar em pedestais magistrais, em um nível magistral, a doutrina do pecado. Não é isso que eu quero fazer, mas eu quero dizer algo muito importante para você. Enquanto, irmãos, ou a menos que eu e você nós venhamos entender o que é de fato e de verdade o pecado, e aonde e como ele se dá, irmãos, nunca nós seremos capazes de entender o sacrifício que Deus fez, entregando o seu único filho para morrer por causa desses pecados. Enquanto eu e você não entendermos que existe a necessidade de um Redentor, irmãos, nós nunca vamos entender que nós estamos caídos. Jamais, irmãos, você verá a necessidade que precisa de alguém que ligue novamente o seu relacionamento com Deus, se você não entender que esse relacionamento está quebrado. Nós nunca vamos ser capazes de entender isso. Jamais eu e você, nós veremos a necessidade da salvação, se na nossa consciência não estiver claro que nós estamos totalmente perdidos, que nós estamos condenados. Irmãos, não existe evangelização. Eu falava isso com a minha mãe aqui em casa. Não tem como você sequer evangelizar uma pessoa sem antes mostrar para ela o pecado. Não tem como você chegar para alguém e oferecer Jesus somente como um amigo, somente como alguém que vai mudar a sua vida. Afinal de contas, vai mudar para quê? Vai mudar o quê? Não tem como você falar de Jesus sem falar do pecado. De novo, não quero colocar o pecado como algo magistral, mas ele é muito importante. Entender ele é muito importante, porque sequer nós podemos ver a necessidade de um Salvador. Jamais, irmãos, nós veremos a necessidade de um justificador, se eu não entender e aceitar que eu cometo sim injustiças diante de Deus e também contra o meu próximo. Isso precisa ficar muito claro no meu e no seu entendimento, e é aí que nós extraímos o espírito do exemplo de Jesus. Ouça, se eu e você, meu irmão e minha irmã, acharmos que os nossos sentimentos impuros, que as nossas intenções impuras, os nossos desejos impuros, estão caminhando isoladamente das nossas práticas, então, meus irmãos, nós estamos sim caindo nesse erro de achar que nós não precisamos nos arrepender e não precisamos do perdão de Deus. Porque Jesus, ele disse, os mandamentos de Deus, a lei de Deus, não se resume naquilo que vocês, aqui no caso dos escribas e fariseus, ouviram e agora estão praticando e também ensinando em termos práticos. Não se resume nisso, mas toda a lei de Deus se dá na cobiça
com o desejo desenfreado por aquilo que não é seu, por aquilo que não é nosso. De novo, sentimentos, intenções e práticas. Pastor, mas eu só estou cometendo um. É pecado do mesmo jeito. Pastor, mas eu não pratiquei nada, isso só ficou no meu coração. Jesus nos diz que a lei de Deus não se resume em práticas e também não se resume em somente ações, porque o mandamento é: não cometa adultério. Esse é o espírito do mandamento e de toda a lei de Deus. Jesus, ele não está, irmãos, nos ensinando o que é em termos práticos o adultério. Isso precisa ficar muito claro. Não está nos ensinando necessariamente o que é em termos práticos a ira. Não, não. Esses exemplos de Jesus são para nos mostrar o que é a lei de Deus. O que é a lei de Deus? Claro, Ele é muito bondoso em nos ensinar algumas questões práticas. Jesus está nos mostrando o que é o pecado e o que Ele é capaz de fazer comigo e com você, com aquele que se entrega ao pecado. Dito isso, de forma bem prática, Jesus aqui nesse texto, ele diz, ele mostra duas coisas referente ao pecado que nós precisamos entender. Nós precisamos entender. Primeira coisa, quando você olha para o verso 28, você percebe que o pecado, ele é sutil. Sutil. O pecado, ele chega com quem não quer nada. Jesus diz isso aqui nas suas palavras, unindo esses dois mandamentos. Veja só, o pecado, irmãos, é aquela coisa terrível, abominável, e que nos ilude, e que nos engana. De que forma, pastor? De uma forma muito sutil, nos fazendo felizes. Por quê? Por não achar que, porque nós não cometemos atos, nós não estamos pecando. E nós ficamos contentes com isso. Nós ficamos felizes com isso. E o pecado, ele vai agindo de forma sutil, com sutileza, ele vai entrando, e ele já dominou o coração, e muitas vezes nós não nos apercebemos. Veja só, irmãos, em muitas situações, nós vemos pessoas dizendo exatamente isso: não, pastor, eu tenho sim sofrido as tentações, eu tenho sim passado pelas lutas, pelas provações, mas eu nunca caí, nunca cometi nada. Mas eu tenho sido tentado, e esse é um pensamento legítimo até certo ponto. Até certo ponto. E que ponto é esse, pastor? No momento em que começarmos a nos alegrar com a tentação. Pastor, mas tem como me alegrar com a tentação? Talvez não com a tentação propriamente dito, porque você não vai ver algumas coisas como tentação. Você vai ver alguns convites, você vai ver algumas conversas, não como tentação, e você vai se alegrar com isso, e você vai se enaltecer com isso. Mas, irmãos, não se enganem, o pecado, ele age com sutileza, e ele vai tomando o nosso coração. Quando você menos espera, você já foi dominado pela sua natureza carnal, pela sua natureza pecaminosa. E esse é o ponto. Quando eu e você começarmos a nos alegrar com as tentações, com as provações, com as oferendas pecaminosas, com aqueles assuntos indecentes, com as propostas indecentes, irmãos, aí sim, nós estamos caindo no mesmo erro que nós citamos aqui outrora. Não cometi nenhuma prática, então está tudo bem. Mas, irmãos, o pecado, ele tem essa artimanha, e ele vai nos enganando, ele vai nos iludindo, e ele tem essa de nos fazer contentar com o prazer de ser somente tentado.
e achar que isso não é pecado. O pecado, ele tem essa sutileza, essa capacidade, e assim nós falamos, não, está tudo bem. E mais uma vez, meu irmão e minha irmã, enquanto você e eu, nós estivermos felizes por não cometer atos pecaminosos, nós vamos dizer a mesma coisa. Está tudo bem e nós não seremos capazes de nos arrepender do nosso pecado. Não seremos capazes. Então, muito cuidado com o pecado, porque ele é sutil. Ele age nas entrelinhas. Não significa que não é pecado. Não significa que você já não perdeu para ele. Tem gente flertando com o pecado. Tem gente caminhando lado a lado com o pecado, mas porque ainda não cometeu nenhum ato pecaminoso, diz, está tudo bem, eu estou resistindo às tentações. Mas irmãos, está contente e satisfeito com essa situação, e isso também é pecado. E o segundo ponto nos leva a ver algo muito mais perigoso. Segundo, além de agir com sutileza, o pecado, ele tem um poder destruidor. Jesus, com suas palavras, diz isso quando ele diz, eu porém vos digo. Ele trata da intenção, ele trata daquilo que está dentro, em especial naquilo que ele vai usar como exemplo lá no final, e ele cita o inferno. E sobre isso nós vamos ver domingo que vem. Mas todo esse texto nos mostra o poder destruidor do pecado. Depois de ter entendido que o pecado age com sutileza, e também que o pecado não trata tão somente de atos em si, ele agora vai mostrar as profundezas do pecado, o poder destruidor do pecado. Veja só, ilustrativamente, é possível entender essa situação ou essa questão como uma doença agressiva e mortal, terminal. Ou seja, irmãos, os sintomas de uma doença, eles são muito ruins, mas não é o pior problema, porque o maior problema é a doença em si. Irmã Estael está aqui, é doutora. A dor de dente é um sintoma muito ruim, já tive poucas, graças a Deus por isso, mas não é o maior dos problemas. O maior dos problemas é aquilo que está afetando, é a doença, tanto que o que é tratado quando você vai a um consultório, é o problema em si. Você toma um remédio para os sintomas e ele logo passa. Quando tive que fazer um canal, eu fiquei tomando remédio para dor de dente um tempo, até que aquele remédio não mais fazia efeito. Por quê? Porque o problema não era a dor de dente, o problema era o próprio dente que estava com problema. Então, irmãos, ilustrativamente, nós podemos tratar o pecado como essa doença grave e terminal, onde nós podemos dizer, ilustrativamente, que as práticas que nós, porventura, possamos ou venhamos praticar, se tratam dos sintomas de uma doença muito grave que nós chamamos de pecado. Essa é a doença, esse é o problema. E mais uma vez, nós não estamos aqui menosprezando os sintomas ou os atos pecaminosos, mas eles não são os maiores problemas, porque o pecado já aconteceu, já se deu. Até porque, se não houvesse doença, não haveria nenhum sintoma. É ou não é verdade? Se o pecado já não tivesse sido cometido em intenções, em sentimentos, não haveria práticas. A gripe, por exemplo, isso é muito interessante. Muitas vezes a sua garganta começa a arranhar e você diz o seguinte: estou ficando gripado. É ou não é verdade? Eu estou gripando. Não, você já está gripado.
Se a gripe não te acometesse, você não sentiria nenhum sintoma dela. E assim é com toda doença que vem sobre nós, assim também é com o pecado, da mesma forma. Irmãos, e quando nós entendemos essa situação, nos vem uma outra coisa muito grave, muito preocupante. Ouça, em muitos casos, a aparência não revela aquilo que está por dentro. Em muitos casos, a doença que está por dentro, ela não é revelada pela aparência. Veja só, muitas vezes nós nos encontramos com pessoas que é perceptível pela sua aparência, é nítido pela sua aparência que ela está passando por uma enfermidade muito grave, algo muito forte está a acometendo por dentro. E aquilo então passa para a sua afeição, para o seu corpo, e fisicamente você vê, essa pessoa está doente e a coisa não está boa. É ou não é verdade? Muitas vezes nós encontramos assim, e isso é lamentável, é muito triste. Agora, o contrário também é verdade. Muitas vezes eu e você na nossa caminhada, nós nos encontramos com pessoas extremamente doentes, que aparentemente estão boas e saudáveis. É ou não é verdade? Irmãos, mas a doença ela está por dentro. A doença ela é interna e ela é agressiva e ela é fatal, ela é mortal. E isso também é lamentável. Me encontrei com uma pessoa aí há alguns dias que eu sabia que ela estava doente. E eu vi ela pela primeira vez, depois que soube da sua doença. Eu falei, nossa, mas fulano está muito bem, apesar de... E uma semana depois a coisa piorou e desandou, e a coisa está feia. Agora, irmãos, os sintomas não é o mais importante, não são o mais importante, é a doença que está dentro. E está aos poucos matando, destruindo, até que chegará um momento que essa pessoa vai morrer por causa dessa doença. Martyn Lloyd-Jones, ele diz, e ele disse isso com muita propriedade, porque também era médico, que o que mais importa não é a morte, não é a causa da morte, melhor dizendo, é a própria morte. Isso é verdade, porque morre alguém da sua família, você lamenta o motivo pelo qual ela morreu, ou você lamenta a morte dela? Quando você está em luto, você fica, Senhor, mas morreu atropelado, por que morreu atropelado? Ou você fica, Senhor, por que ela morreu? Por que foi tão novo, tão jovem? Não é a causa da morte que importa. Nós não choramos a causa da morte, nós choramos a própria morte. Você se assusta quando você fica sabendo o porquê que uma pessoa foi embora, mas depois o lamento todo é porque ela foi embora, é por causa da própria morte. Da mesma forma, a doença do pecado, irmãos, ele é sutil e tem a capacidade de destruir cada um de nós, se nós nos entregarmos a ele. Sabe, irmãos, nós podemos sim nunca ter cometido o ato pecaminoso do adultério ou qualquer outro pecado. Talvez nós nunca possamos ter dormido com outro homem ou com outra mulher que não a nossa ou o nosso. Mas olha só, será que muitos não se encontram doentes internamente? Será que nós não consumimos durante a nossa vida promiscuidades, tais como pornografia, tais como conversas indecentes, ou qualquer outra coisa que possa conscientemente nos levar a cometer um pecado dentro da nossa consciência em primeira instância?
Será que não estamos carecendo de cura interna por causa do pecado? Será que não? Será que com tudo que envolve o pecado de não cometa adultério, ainda assim eu e você, nós podemos nos achar desculpados desse mandamento? Será? Bom, sobre isso, eu e você, nós vamos nos avaliar, assim como a palavra de Deus, por boca de Paulo, nos diz. E você vai responder isso para você. Se você está doente internamente ou não. Porque eu não posso fazer isso por você. Por quê? Porque, irmãos, nós só vimos aquilo que está do lado de fora. Deus falou isso quando Samuel foi escolher Davi. Já meditamos aqui. Você só vê o que está para o lado de fora, eu vejo o coração. Então, eu só consigo ver, irmãos, aquilo que está do lado de fora. Nós só vimos a roupa bonita, o cabelo bem penteado, nós só vimos um perfume cheiroso, nós não vimos aquilo que está dentro do coração. Agora, eu sei de uma coisa: se essa doença está dentro de mim e de você, meu irmão, eu digo isso com todo amor, que um pastor pode pastorear uma ovelha, mas também com toda a verdade e autoridade do Espírito Santo. Você precisa se arrepender disso, porque isso vai e pode até estar consumindo você, e isso vai destruir você, mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde, não adianta. É como uma doença terminal, uma hora vai chegar. E as ilustrações mais de Jesus, que nós veremos no domingo que vem, vai mostrar que a morte física é o mais gostoso que você pode provar disso. Misericórdia. Então, irmãos, entendamos todos, mais do que dizer se esse ou aquele ato é pecado. Tem crente que até hoje fica assim: pastor, eu olhei, mas foi só uma vez, e depois, será que eu pequei? Pastor, é a primeira olhada ou a segunda olhada para uma mulher ou para um homem que é pecado? Irmão, vamos subir um pouco o nível, vamos tratar daquilo que de fato a palavra de Deus trata, o pecado, aquilo que nós concebemos primeiramente no nosso íntimo, e depois nós só provamos dos sintomas, não desmerecendo uma vez mais. Então, muito mais que essas, Jesus ele quer nos ensinar, a mim e a você, o que é o pecado, e que esse pecado é algo muito sério, e que jamais nós devemos brincar com ele, jamais. Porque enquanto nós nos alegramos dizendo não, essa indecência toda está vindo diante de mim, mas todo dia eu consigo me livrar dela. Enquanto dizermos está tudo bem, porque não cometi atos, nós não seremos capazes de nos arrepender desse pecado. Seja na qualidade de atos, ou na qualidade de pensamentos impuros, intenções impuras, desejos impuros. E que o Senhor ele tenha misericórdia de mim e de você. Amém, meus irmãos? Talvez você esteja se perguntando: pastor, eu estou doente por causa disso aí. E o que é que eu devo fazer então? Primeiro, eu diria para você: se arrependa, reconheça isso e se arrependa. E segundo, eu diria para você: peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus. E terceiro, no nome de Jesus, como você aprendeu aqui no domingo passado, você precisa consertar isso. E você vai consertar isso, não é com você mesmo e não é com Deus, que você acabou de pedir perdão. É com quem? Com aquele que foi objeto do seu pecado. Você precisa consertar isso também.
Agora, pastor, como eu posso fugir disso? Eu espero você aqui domingo que vem, e você vai ver como o Senhor Jesus, Ele me ensina e te ensina a como fugir do adultério, a como fugir da mentira, a como fugir de todo e qualquer pecado que esteja diante de nós, e isso de verdade, não nos alegrando porque não. Venha domingo que vem e você vai entender um pouco mais sobre questões bem práticas para abandonar o pecado. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé, vamos orar e vamos embora para casa. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te bendizemos nessa noite pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós podemos provar do alimento, do pão do céu. Obrigado porque o Senhor a todos nós nos instrui e nos diz quais caminhos nós devemos percorrer e aqueles também que devemos abandonar. Ó Deus, nos livre da doença do pecado, nos livre dessa enfermidade maldita, infernal, que nós venhamos reconhecer o nosso erro e nos arrepender diante do Senhor e consertar o nosso erro com aquele que foi objeto do nosso pecado. Ó Deus, se isso foi há muitos anos, nos ajude a consertar. Se isso foi ontem, ó Pai, ou continua acontecendo, nos ajude, ó Pai, a abandonar isso e a consertar diante do Senhor e daquele sobre o qual nós pecamos. Oramos pedindo a Tua bênção, a Tua paz sobre as nossas vidas, sobre os nossos irmãos, sobre aqueles que nos acompanham de casa, ou que vão nos acompanhar amanhã ou depois, através da mensagem que ficará gravada. Obrigado a Deus por esse culto, por esse momento de louvor e de adoração, e pedimos que a Tua bênção e a Tua paz caia sobre nós nessa noite e durante toda essa semana. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém.